Agora começou o jornal falando sobre o retorno da cobrança do DPVAT, o SPVAT, né, o novo. Tem um novo nome, né, mas a cobrança aí já é conhecida dos motoristas e a gente trouxe justamente essa discussão. Será a hora de um novo imposto, uma cobrança? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Yuri, bom dia, Vanfil, bom dia a todos que fazem a Rádio Band News, mas muito especialmente nosso bom dia a quem nos acompanha, aqui nos dá o privilégio da audiência. De fato, nós fomos pegos aí de surpresa, né? O governo acrescentando aí mais uma despesa para o bolso do trabalhador, do cidadão, e de fato é algo meio incompreensível a esse tempo do Brasil de recessão, de redução do poder aquisitivo da população. A gente olha para os dados do Brasil e do Ceará, cada vez mais o povo depende da transferência de renda. Aqui no Ceará a gente tem quase 40% da população sem nenhum tipo de renda formal. Então essa é a demonstração da queda da capacidade, né, de consumo das nossas famílias. Isso acaba sendo uma despesa e uma conta a mais para o cidadão brasileiro. Aproveitando, chamar aqui também para a conversa o Vanderlei Filho, nosso colunista de política da Jangadeiro Band News FM. Hoje, excepcionalmente, o Nonato não participa da entrevista, ele está resolvendo um compromisso, mas amanhã está aqui com a gente no Jornal Jangadeiro. Vanderlei, bom dia também. Bom dia, Yuri, bom dia, Roberto Cláudio, e a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui participando dessa entrevista, né? E a gente, né, já começou aqui perguntando sobre o DPVAT, né? E emendando nessa história dos impostos, né? Por aqui temos em Fortaleza, taxa do lixo, né? Prefeitura José Sarto, né? Que tem sido alvo aí, essa taxa do lixo, de críticas, né, da oposição, críticas constantes. E claro que essa questão vem sendo utilizada aí politicamente, né? O contexto da taxa de lixo, no que difere, né, dessa questão do DPVAT, essa discussão, né, da carga de impostos sobre a população, né? O que é que difere o contexto dessa taxa do lixo em relação a essa discussão do DPVAT, por exemplo? Bom, filho, tem uma coisa que o governo escolhe fazer e tem outra coisa que o governo é obrigado a fazer. É muito importante a gente guardar essa distinção até para poder o povo ficar blindado e ficar esperto para a demagogia, né, para as promessas impossíveis de serem cumpridas em véspera de campanha. Agora não falta um salvador da pátria para dizer que vai acabar com a taxa que é uma lei federal. Não é um privilégio, não foi uma escolha da Prefeitura de Fortaleza criar a taxa do lixo. É uma obrigação de uma legislação federal que obriga a todos os municípios. Olhem as capitais brasileiras, olhem as cidades de médio porte daqui do estado do Ceará, que dependem de recursos de convênios internacionais, de repasses da União, já estão todas se estruturando para fazê-lo, sob o risco de, em não implantando a taxa, não receber repasse federal. Então, essa é bom que se deixe claro, exatamente para o povo. Daqui a pouco esse debate vai ficar mais claro, mais acirrado, e não vai faltar aventureiro para prometer aquilo que não pode. Né? Muita gente prometendo acabar com a taxa. E às vezes até na falta de assunto e de promessa. Né? Vamos debater com essas mesmas pessoas saúde, né? Vamos debater com essas mesmas pessoas planejamento urbano, vamos debater com essas mesmas pessoas modelo de educação em tempo integral. São pessoas que não têm o que dizer, não têm o que propor para o futuro das comunidades de Fortaleza e normalmente apelam para o que é mais fácil, né? A demagogia, do discurso impossível, que guarda alguma atratividade, né, que guarda alguma repercussão, né, para o ouvido da população, que, claro, está cheia de conta, como eu disse, agora vê o DPVAT aumentar, mas vamos aos fatos. A taxa do lixo, como eu disse, é uma lei federal sob a qual todos os municípios brasileiros estão obrigados a cumprir. Aqui no estado do Ceará, houve aumento do ICMS. Esse aumento do ICMS que repercute no preço de tudo na prateleira, do arroz, do feijão, das carnes, dos produtos de limpeza, tudo está impactado pelo aumento do ICMS. Essa não foi uma obrigação federal. Foi agora no início desse ano. No início desse ano passou a valer, mas foi aprovada no começo do governo do Elmano ano passado. Essa foi uma escolha do governo do PT e do governo do Elmano. Você sabe o que aconteceu aqui em 2022? O governo estadual, no segundo semestre, aprovou uma lei de cobrança da taxa do lixo. O governo do estado, esse mesmo governo, essa mesma turma, aprovou uma lei para poder cobrar a taxa do lixo dos consórcios municipais de água e saneamento do interior do estado do Ceará.
Né? Isso foi uma lei aprovada pelo governo do Estado na Assembleia. Então, olha, o mesmo governo, a mesma turma que cria o DPVAT, que aumenta o ICMS por decisão própria, que instalou uma taxa do lixo para viabilizar os consórcios municipais de água e saneamento do interior do Estado, é uma turma que vem a público, na maior disfarçatez, dizer que vai acabar a taxa do lixo se for prefeito de Fortaleza. É bom que o povo, né, ligue as antenas, né, e separe o joio do trigo, possa entender qual é o caminho da verdade. Às vezes o caminho da verdade não é às vezes da história que é melhor de se ouvir, né? É daquilo que é fato. E de fato, repito, essa não foi uma decisão da prefeitura para arrecadar mais. E essa se não acabar foi uma com a taxa... escolha. Acabar a taxa do lixo vai Perde representar repasse? o quê? Vai representar o fim de repasses federais, vai colocar o município numa situação de instabilidade jurídica para fechar convênios de financiamentos internacionais, para receber recursos da União, e inclusive para ser objeto de ação civil pública do Ministério Público. Enfim, né, esse é o debate que na hora certa o povo vai olhar para vai olhar para uma história e vai saber aonde está a verdade e onde está a demagogia. Aproveitando, falando sobre repasses, a gente vai ter essa semana a Marcha dos Prefeitos. Né? O foco deve ser, claro, a questão dos impactos ambientais, vistas aí ao Rio Grande do Sul, mas os prefeitos, né, que estão na ponta, mais próximos da população, além de serem os principais, entre aspas, alvos, né, da população, porque estão mais próximos, eles também veem diversas demandas mais de perto, inclusive essa questão de repasses. Né? Eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, como foi prefeito também, né, acompanha isso de perto. Eu falei sobre isso aqui, Yuri, várias vezes enquanto prefeito. Eu costumava vinha aqui, o Nonato, o Vonfil, a Isabela convidava, a gente vinha aqui dar satisfação, às vezes em momentos ruins, de crise, né, de polêmica, e eu falava muito isso, sabe, Yuri? O município, o prefeito, até pela proximidade, isso vale para Fortaleza e vale mais ainda para municípios pequenos, de pequeno e médio porte. Né? A prefeitura é a responsável direta pelos serviços que são municipais, mas de alguma maneira é a quem a população recorre quando falta o governo do Estado ou quando falta o governo federal. Mesmo quando o povo tem a consciência que aquela é uma responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal, é o prefeito, é o município, porque está ali mais perto, a quem a população recorre para reclamar esse direito, essa necessidade, essa demanda. Não por acaso, quando há uma crise, momentos de recessão da economia brasileira, em que o desemprego, a fome aumentam, né, normalmente é o município, né, o primeiro ente de governo a criar alguma medida de emergência, alguma saída para poder aliviar o sofrimento do povo. Por isso que as demandas dos municípios brasileiros, né, para uma melhor repactuação, a maior descentralização dos recursos, é justa, né, porque as responsabilidades foram de fato descentralizadas. Mas a União continua, o governo federal, concentrando as receitas. Olha essa reforma tributária. Se no Brasil o dinheiro fica em Brasília e o problema fica no município, essa realidade vai ficar ainda muito mais agravada com essa reforma tributária. Não sei se o povo está percebendo o que vai acontecer. Tem até uma coisa boa da reforma, que é criar um imposto único. Em vez do povo estar pagando vários impostos, e isso envolve múltiplas contabilidades. Muitas vezes você está achando que está pagando a mesma cor duas vezes ou incidindo duas vezes sobre o preço. Você agora vai pagar duas tarifas. Uma que vai concentrar impostos federais e outra que vai concentrar o ICMS e o ISS. O que acontece? Esse recurso do ISS, por exemplo, quem arrecada são os municípios. E os municípios é que, com esse recurso, têm a capacidade de investir em escola em tempo integral, em saúde, em recuperação de via, em mobilidade urbana, em uma série de coisas importantes para o município. Agora, esses recursos vão agora para a União. E a União vai criar um critério para redistribuir esse recurso a partir de um Conselho Nacional. Então, agora essa reforma está concentrando ainda mais poder em Brasília e deixando os prefeitos e municípios, os municípios em especial, mais reféns do pires na mão, do favor político, da luta política por recursos. Então, a despeito de avanços que essa reforma trouxe no quesito da simplificação dos tributos, ela trouxe também um retrocesso
no que se diz a autonomia dos municípios. Vou dar um exemplo para você. Fortaleza tem hoje uma lei do prefeito Sarto que todos os negócios que são implantados na Praia de Iracema, no entorno, de economia criativa, restaurantes, hotéis, têm isenção, produtoras de cinema, de arte e tal, tem uma redução de ISS. Então o município criou uma lei para reduzir o ISS, para estimular essa economia, para quê? Para desenvolver aquela área da cidade. Pois bem, com essa reforma tributária, quando ela passar a valer, isso vai acabar. O município não vai ter mais condição de ter autonomia para dar incentivos tributários para desenvolver especificamente uma área da cidade. Então você acaba mexendo na autonomia da gestão do município sobre a cidade. Então é um problema, por isso que esses encontros, eles sempre têm uma importância para poder reafirmar a luta municipalista, porque no fundo, você desconcentrar poder de Brasília e transferir para a ponta, você acaba aproximando o orçamento do povo. É isso que eu defendi enquanto era prefeito, enquanto membro da Frente Nacional dos Prefeitos, e é isso que eu continuo defendendo hoje como político, como ator político aqui do estado do Ceará. Aproveitando, falando, ainda puxando essa questão dos prefeitos e trazendo sobre as mudanças climáticas, impactos ambientais. É um tema que vai ser muito debatido. Um tema que vai ser muito debatido, inclusive. Hoje é um problema, a gente traz como exemplo, né? O governo federal fez um estudo sobre as cidades em áreas de risco. O Ceará tem 74 municípios. É um problema. Entre os problemas, na verdade, é a questão do crescimento desordenado das cidades, né? Como prevenir isso, como fazer estudos realmente para que as cidades tenham um crescimento sustentável. Eu primeiro, Yuri, concordo com você, a grande razão, né, para esses desastres naturais, especialmente em áreas urbanas, que a gente está assistindo hoje, é uma cultura de falta de planejamento. Isso vale para as 3 dimensões do Brasil. Planejamento, a gente vê muita interrupção de política pública federal, a coisa vai bem, entra um presidente novo, implica com outro, muda o nome, ou muda a política, se for parecido demais com a cara do ex-presidente, e aí muda tudo, para poder ficar tudo do mesmo jeito, né, assim. Isso vale para a esfera estadual, isso vale para a esfera municipal, né. E o Brasil, ali da década de 70 e 80, viveu um fenômeno de êxodo, né, da zona rural para as zonas urbanas. Uhum. Como aconteceu um novo ciclo de industrialização no Brasil, muito emprego, mais oportunidade de renda sendo gerado nas grandes cidades, o que aconteceu? A fome, a incerteza da renda, as dificuldades de vida, a qualidade de vida do interior, fez o povo migrar para as cidades. Fortaleza, por exemplo, teve ali nos últimos 30 anos, logo que eu assumi a prefeitura, tinha um estudo nosso da prefeitura, identificava que Fortaleza foi a cidade que teve o maior crescimento demográfico das capitais do Brasil. Ganhou 300, 400 mil pessoas em 25 anos de cidade. É exatamente o povo vindo atrás de oportunidades, né? Isso acaba sendo um grande desafio para as áreas urbanas do Brasil. A esse tempo hoje, Fortaleza ganha uma relevância econômica em relação ao estado do Ceará, que é uma demonstração da pujança da economia de Fortaleza, mas tem uma coisa ruim por detrás disso, que é a precariedade da economia do interior do estado do Ceará. Uhum. Eu vou dar aqui alguns números para vocês. Ano passado, no consolidado do saldo de empregos do CAGED, do Ministério do Trabalho, quase 60%, eu vou repetir, 50 e muitos por cento, do saldo de empregos do Ceará inteiro foi gerado só em Fortaleza. Fortaleza tem aproximadamente 27% da população. Então, o que é que está voltando a acontecer? A riqueza do Ceará, os empregos do Ceará, estão se concentrando de novo em Fortaleza, pela força da nossa economia, pelas obras em andamento, por um conjunto de investimentos em infraestrutura, mas também porque o interior do estado está empobrecendo. Então é o vigor da economia de Fortaleza e o empobrecimento rural que estão criando um novo fosso profundo de diferenças na qualidade de vida. Isso vale para tudo, isso vale, por exemplo, para a saúde. Não é só a dimensão da renda, não é só a dimensão do dinheiro, é qualidade de vida. Aonde é que se trata um conterrâneo nosso cearense com câncer hoje no Ceará? Aonde é que ele é diagnosticado, tratado, faz quimio-radioterapia em 2024, ele vem para Fortaleza fazer esse tratamento.
Então, infelizmente, não só a renda, mas as oportunidades de qualidade de vida não estão ofertadas ao cearense do interior do estado do Ceará. Isso vai, voltando à sua pergunta original, isso deve ter no médio e longo impacto, no longo prazo, um novo impacto nesse processo de concentração populacional na região metropolitana de Fortaleza, porque é aqui que estão se concentrando as oportunidades. Um dado importante, Yuri e Vanfil, é que o estado do Ceará, o PIB do Ceará, cresceu pouco mais da metade do Brasil. Se você olhar para o corte Fortaleza versus interior, você vai ver que isso não é realidade para Fortaleza. O crescimento econômico daqui é crescente. O PIB de Fortaleza passou o PIB de Salvador há 4 anos, 3, 4 anos, já é maior que de Salvador. Isso, a queda do PIB, a desindustrialização do Ceará, agora, para minha surpresa, a queda do turismo, que teve a terceira pior performance do Brasil agora no último mês, esse impacto ele está mais gravemente afetando o interior do estado do Ceará. São 3,4 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar no Ceará. Grande parte no interior. Então isso acaba tendo impacto no novo ciclo possível de urbanização ou de concentração das populações nas áreas urbanas consolidadas da região metropolitana de Fortaleza. A gente vê até como é cíclico, né? E volta para a questão dos repasses, dos investimentos, hoje como os municípios pequeno e grande, médio porte não conseguem fazer os investimentos básicos justamente segurando isso. Aproveitando essa sua fala, Roberto, então há uma comparação entre o desempenho econômico em Fortaleza, né, com o restante do Ceará. E há também, não é, uma disputa política, uma troca, né, de acusações, né, de críticas entre o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza a respeito de a ausência de parceria em algumas áreas, né, porque a prefeitura sendo ali, houve o rompimento entre PDT e PT, e nesse caso o que o senhor está dizendo então é que não é necessário, ou então Fortaleza tem feito isso sem uma parceria mais próxima do governo do estado, que é o discurso agora, né, dos governistas para a campanha agora, dizer justamente aquela história, né, olha, estando juntos, né, as coisas vão rodar melhor, né, vão funcionar melhor. Então, como é que o senhor avalia essa diferença entre o desempenho econômico da cidade, do estado, e esse discurso de que todos, né, o Ceará mais forte, com aliados estando ali nos dois governos? Vanfil, eu enxergo assim, política, ela pode ser o remédio ou pode ser o veneno, né? Depende de como você aplica a política. A política é a arte que mudou o mundo, né? As grandes transformações da história recente do mundo passaram por binômio liderança política e a arte de fazer uma política elevada, superior, pensando no médio e longo prazo, em mudanças que às vezes são incompreendidas no curto prazo, mas que geram transformações aí para gerações. Só uma política assim, inspirada, né, foi capaz, junto com outras artes, de mudar a história do mundo. Do mesmo jeito, a política é veneno. Quando ela é imediatista, só pensa no próprio umbigo, só pensa no fortalecimento de pequenos grupos políticos ou de partidos, em distribuir poder para os amigos e não cometer ou não correr o risco de realizar, né, mudanças que às vezes no curto prazo geram insatisfações entre os aliados que mais cobram, mas que para a maioria do povo, né, são generosas e são bem-vindas. Eu estou dizendo isso porque eu falo com muito cuidado, aqui e acolá o pessoal fala, olha, parece que está com dor de cotovelo porque perdeu a eleição. Olha, ganhar e perder faz parte da vida de um político. O que a gente não pode é perder a coerência. A gente não pode perder a compreensão do lugar que a democracia nos impõe. Quando eu apresentei com felicidade e alegria um projeto para o Ceará e fui derrotado, meu papel é esse agora, é de estar na vigilância, na cobrança, respeitosa, sem ódio, identificar até quando as coisas estão por um caminho correto, mas também sinalizar quando as coisas estão ruins, até para que o próprio governo possa ter a humildade de reagir. Olha, e tem uma coisa muito errada. A prática da política de 1 ano e meio para cá está errada no Ceará. O que aconteceu no Ceará na década de 80 para 90 ali? Houve uma ruptura com a política que virou veneno.
deixou de ser remédio. Uma política que só engordava o poder dos já poderosos. Uma política que tinha aumentado o analfabetismo adulto. Uma política que fez a mortalidade infantil chegar a quase 200 mortes para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Uma política que fez o estado do Ceará ter retrocessos econômicos, viver a fome como uma realidade, porque o povo foi deixado de lado pelo fortalecimento de pequenos grupos políticos aliados. E com o tempo, não é por maldade, é porque se cega. O poder dado há tanto tempo, a tantas poucas pessoas, vai cegando. As ditaduras não são muito diferentes das democracias precárias, né, em que o mesmo grupo de poder fica tanto tempo no poder e acaba perdendo a sensibilidade, a liga com o povo. Foi isso que aconteceu no Ceará na década de 80 e 90. E foi preciso que um grupo político entrasse e fosse capaz de fazer uma ruptura corajosa, corresse riscos políticos para colocar o estado do Ceará num novo universo de respeitabilidade, que passava como primeira coisa básica, pagar suas contas, organizar a casa e depois resolver as emergências sociais. Isso custou décadas ao Ceará. E aí a política virou remédio, deixou de ser veneno. O que a gente está vendo agora de novo é a política virar veneno. Sabe, perseguição a jornalista, tentar calar a voz de setores da oposição sob pressão, né, fazer algum tipo de perseguição ou atrapalhar a gestão de prefeitos que não são aliados. Sabe, esse tipo de coisa é uma conta que chega, vai chegar. Chega primeiro para o povo, né? E depois chega para quem pratica a política como veneno e não como remédio. Se a gente for generoso, olhar as coisas de forma mais ampla, pensar no médio e longo prazo, menos nas eleições. Olha que eu sou político. Estou falando isso com muita tranquilidade aqui, porque acho que a política pode ser remédio, não deve ser veneno. A gente deixar de pensar só nos amigos, nos amigos do mesmo partido, da mesma patota, a gente consegue que a política deixe de ser veneno para ser remédio. Mas olha o que aconteceu aqui em Fortaleza. Vou dar aqui exemplo de 3 parcerias que a prefeitura, que o próprio prefeito Sarto tinha com o ex-governador, com o ex-governo. Uma parceria para subsidiar a tarifa de ônibus, uma política para poder garantir microcrédito a mulheres mulheres da periferia que querem empreender, e uma terceira política para poder subsidiar o IJF, a saúde de Fortaleza, que toma conta da saúde do estado do Ceará. Sem nenhuma explicação, Yuri, sem nenhuma explicação, Vanfio. Começou o governo, a primeira coisa que aconteceu no primeiro trimestre são os 3 convênios serem interrompidos. A troco de quê? Por que argumento? Por que razão? O governo corta o subsídio da tarifa de ônibus que ajudava, que era um convênio em andamento, corta o microcrédito da mulher unilateralmente e repassa menos dinheiro para o IJF. Tudo isso para quê? Para atrapalhar a gestão do prefeito Sarto? Ou isso acaba atrapalhando a vida do povo. O prefeito Sarto foi lá e repôs com recurso próprio o recurso desses 3 convênios que o governo cortou. E agora vai querer dizer que vai fazer parceria por Fortaleza? Com que moral? Com a moral de ter, desde janeiro, fevereiro do ano passado, ter atrapalhado a gestão da cidade para ter algum tipo de benefício político? É isso que eu digo. Política como veneno é um perigo para o povo, porque ela só serve para dar mais poder, mais força para poucos, em detrimento aos serviços públicos, à vida do povo, que é muito sofrida e precisa de generosidade no dia a dia da política. E aí vem o desafio, então, né, de como explicar isso agora nesse período eleitoral, né, para a população, para os eleitores, uma vez que já foram parceiros durante muito tempo aqui no PT, no Ceará, né, em Fortaleza às vezes acontecia ali uma divisão, mas PT e PDT parceiros no Ceará durante muito tempo. Né, como se apresentar agora, como explicar isso para o eleitor, né, que agora há essa troca de críticas, né, porque o governo do estado também critica a prefeitura, né, como é que faz, né, para mostrar uma diferença, né, o que é diferente entre esses grupos, né, e como explicar isso para o eleitor? Tu já ouviu tem uma fala famosa, né, assim, um ditado que diz assim: quando você não quer criticar a mensagem, se ataca o mensageiro, né? Eu fico nas minhas redes sociais e eu leio, pessoal. Pode criticar lá ou elogiar, que eu leio os comentários, né?
Aí tem uma turma lá que eu já sei que são os recorrentes críticos, porque é um pessoal que já... Foi hater, né? É um hater, que tenta para desqualificar lá a crítica. E o que eu mais ouço, olha, vocês estavam até ontem todos juntos, né? E olha, eu tenho muito orgulho de ter participado de momentos em que o Estado do Ceará, por exemplo, produziu uma educação pública de ensino fundamental, né, que teve avanços importantes para o Estado do Ceará. Mas vem cá, quando você se casa com alguém, né, e isso acontece na vida humana, e você tem uma decepção, uma frustração, né, porque alguém saiu do mesmo caminho, da mesma trilha que você se colocou para caminhar. Quando você tem um amigo de uma vida que lhe frustra, que lhe trai, ou que segue por um caminho e que não é a rota que você estabeleceu originalmente, você é obrigado a ficar aprisionado sobre essa mesma relação, sobre essa mesma verdade? A minha campanha, Vanfio, lá atrás, a perseverança de lançar uma candidatura contra toda a máquina do poder atuando contra, era um sinal que havia ali uma diferença. Já havia uma diferença ali. Não é da agora, não é porque eu perdi a eleição. A nossa candidatura em si ao governo era uma mensagem que a gente até reconhecia méritos e avanços que a gente tinha construído, mas que era preciso uma mudança profunda em muitas coisas. Um ciclo novo, de pessoas novas, ideias novas. Né? O que é o governo Belmano? O que é que ele prometeu na campanha? 3 vezes mais forte. Não tinha uma proposta nova, não tinha uma saída nova para o Estado do Ceará. É como se tivesse tudo perfeito e tudo fosse continuar. A minha campanha não, a minha campanha era capaz de identificar coisas boas e que a gente identificava como a educação, que precisava continuar tendo avanços e precisa ter avanços, mas tinha uma série de problemas. A economia do Ceará em decadência, o aumento da fome, um fundo estadual de combate à pobreza que não combate a pobreza. A pobreza tem aumentado no estado do Ceará, a desigualdade aumentou no Ceará. Você inaugura hospital, passa a inaugurar equipamento de saúde e não colocar para funcionar, e faz de conta que tem saúde no interior, mas não tem. A violência é uma chagas, um problema. Né? Aí não, mas é um problema nacional. É um problema nacional. Mas vem cá. Quando se apresenta uma campanha 3 vezes mais forte, é para quê? É para enviar que mensagem para o povo? Não é que agora o governo federal e o governo estadual vão resolver a parada? A segurança piorou. A gente teve os piores primeiros 4 meses em 5 anos de Ceará, pelo menos. Né? E assim, cada vez mais bárbaro. Então assim, isso não é uma crítica motivada pela chateação ou pelo ódio de quem perdeu. É por quem está vendo que o Ceará está no caminho errado. É a política, repito, servindo apenas a um pequeno grupo político, a um partido político e deixando o povo à margem. Eu vou lançar aqui um desafio, até disse outro dia numa entrevista, eu quero poder elogiar o governo Belmano. Me diga uma dimensão que o estado do Ceará em 24 melhorou. Indústria, agricultura, renda média do povo, insegurança alimentar, assistência à saúde, violência urbana. Em que prática política? Em que conta pública? O estado do Ceará está quebrando. Outro dia, só para fazer esse parênteses aqui, eu fiz uma denúncia que o estado do Ceará ia terminar com o 3º maior déficit do Brasil, 2,9 bilhões de reais. Déficit nominal, porque o que quer dizer isso? É o tamanho absoluto. Se você for colocar pelo tamanho da população, o primeiro é o Rio, o segundo é Minas Gerais e o terceiro é o Ceará. Então, se for relativo ao tamanho da receita da população, a gente vai ser o primeiro. Né? Aí o secretário da Fazenda disse, não, é porque não contabilizou um financiamento de quase 2 bi que está entrando. Né? Mas vem cá, esse financiamento é para quê? É para pagar essa mesma dívida. Esse dinheiro que está entrando esse ano, que vai reduzir de 2,9 para 1, é para pagar essa mesma dívida, renegociando a dívida. Mas olhe para 2025. Quanto é que está o déficit previsto pelo próprio governo? 4,5 bi. Então, assim, é preciso que o povo entenda que a gente está vivendo um cenário de dificuldade nas contas públicas do governo, dificuldade na economia do Estado, que está cada vez mais perdendo a competitividade dentro do Nordeste, um agravamento da pobreza e da desigualdade e uma piora de indicadores econômicos e sociais. O senhor acha que falta um plano de governo ou é a equipe que não está à altura? Qual o problema nesse? Eu acho que a primeira coisa, Fio, é isso que eu falei. Esquecer eleição, sabe? Esquecer só o poder,
né, que se pode ser acumulado com a vitória, é ser estadista. É chamar o Ceará e os cearenses para entender o tamanho do desafio que a gente vive hoje. Se não houver verdade e humildade para chamar o Ceará para esse debate e ficar... Porque essa poeira debaixo do tapete está sendo sempre com a nota, sempre buscando uma nova manchete para mudar o assunto. Isso é uma estratégia de comunicação. Isso não é política pública. Isso não é governo. Isso é uma estratégia diversionista de comunicação. Governar é até se comunicar. Mas a comunicação não pode ser maior do que o ato de governar. E governar é assumir responsabilidades. É chamar e convocar os cearenses para dizer, nós estamos vivendo um momento de crise no Ceará. Conta pública, empobrecimento. Não interessa buscar culpados. Esse é o papel de um governador. Chamar quem é contra e a favor. E dizer, olha, precisamos passar por desafios, momentos duros para enfrentar a crise. E vou precisar de cada um dos cearenses aqui para convocar o projeto, o Ceará, para um novo momento de enfrentamento do problema, que talvez não vá dar resultados políticos para ele no curto prazo. E mal sabe ele que dará, porque o povo percebe que quem quer resolver o problema, que quem está enfrentando o problema com coragem, né, com força e com verdade, é reconhecido, mesmo que os resultados demorem, às vezes, uma geração para aparecerem. Mas, infelizmente, eu vejo muita mediocridade, sabe, Vanfil, de pensamento. Você primeiro tem que escolher pessoas melhores do que você. Segundo, entregar responsabilidades a essas pessoas. Não deixar que os aliados controlem sua munheca, sabe? Conversar diretamente com o povo, chamar as pessoas a pensarem os problemas. Você está aí à universidade, todo mundo querendo colaborar. Né? E ali meio intimidado, meio sem saber, porque nem os dados querem deixar vocês ou a oposição publicarem. Sempre tem alguém contestando. Né? Essa do financiamento foi terrível. Né? O secretário vai gravar um vídeo para dizer, não é doido para não... É porque tem um financiamento. Financiamento para quê mesmo? É para obra? Não é para pagar essa mesma dívida. É para dizer, tem uma dívida sim. O Estado não está no momento bom. E é por isso que eu estou... Sabe essa coisa? Ou a gente encara a verdade, ou essa política de comunicar de forma diversionista. Pode notar, tem um assunto, o Estado vai atrás de provocar um factoide na imprensa com outro assunto, para modificar o assunto, ou responder com uma nota, ou sair com uma pequena explicação de um outro dado, de outra informação. E essa poeira vai aumentando no tapete. Vai chegar uma hora que não tem quem amarre as pontas do tapete no chão. E o que vai estar em jogo é o Ceará. Quase 10 milhões de vidas das pessoas. E um Ceará que demorou muito tempo para poder ter avanços pequenos, progressivos. Não foi da noite para o dia, porque aqui o clima não é o mais fácil, o solo não é o que mais ajuda. A gente não teve os mesmos privilégios do sul e do sudeste brasileiro de infraestrutura. Estamos distantes dos maiores centros de consumo do Brasil. Ou a gente é mais rápido, mais inteligente, mais unidos no sentido do interesse público. Não é da política, a gente disputar é até bom para o povo olhar e deixar dessa coisa da hegemonia. O poder está todo numa mão só. É bom que tenha disputa, é bom que tenha ideia diferente. Mas a união no sentido do interesse do Ceará. Sabe assim, estou fazendo só aqui uma catarse, me perdoe aqui, é do melhor sentido, na melhor torcida para que o governo possa se encontrar, porque está perdido num mar de mediocridade. Eu diria isso, e digo isso com pesar, digo isso com muito pesar, porque os efeitos para o Ceará já estão acontecendo a esse momento, já estão acontecendo, e às vezes não estão visualmente perceptíveis a todos, né, mas isso chega uma hora que ninguém silencia o indicador ou ninguém silencia a crise, o sofrimento das pessoas. Olha a violência. Pode utilizar o discurso que for, pode querer utilizar a narrativa que for, ande no interior do estado do Ceará ou na periferia da região metropolitana de Fortaleza. Qual é o relato? Pessoas sendo expulsas de casa. Né? O crime perseguindo o familiar de pessoas envolvidas, gente, cidadão que não tem envolvimento com o crime, sendo perseguido porque tem um familiar envolvido tragicamente no mundo das drogas. Então, essa é a realidade do nosso povo. Nenhum crimes bárbaros, perversos, que estão acontecendo cada vez mais sem medo. Por falar em segurança pública, é um tema que já se destacou, né, para as eleições, Yuri e Roberto Cláudio, e a gente vem acompanhando um debate
entre pré-candidatos, já Evandro Leitão, do PT, né, criticou agora recentemente a prefeitura, disse que o prefeito José Sarto terceiriza responsabilidades, né, o prefeito e os seus aliados, né, criticam a questão do combate às facções, né, e nesse jogo ali, eu sempre penso assim no eleitor, né, no cidadão, né, como é que fica a impressão? Dá a impressão de que não tem solução, é um problema sem solução, né, e afinal, o que é que uma prefeitura pode fazer, né, poderia fazer melhor, para amenizar, né, essa situação da segurança? O problema é mesmo exclusivamente estadual? Como é que é? Tem uma palavra da moda que é a tal da narrativa, né? Você já viu isso aí, né? Vocês, são jornalistas, estão estudando isso mais do que todos nós, né? Porque quando você não tem dificuldade de explicar um assunto, você cria uma narrativa. Né? O que é para o povo aqui entender? É uma versão, né? Tem um fato, aí você cria uma versão, que é para o povo ficar meio confuso, né? As narrativas nem sempre não deveriam ser, mas boa parte delas são falaciosas, são baseadas em falsas verdades. Parecem verdades, mas não são. E agora a narrativa do pré-candidato aí, querendo trazer para o colo do município, né, uma responsabilidade que é primária do governo do Estado. Você perguntar para cada 10 cidadãos, aliás, todo mundo acha que todo mundo tem uma dose de responsabilidade. A família, a igreja, né, a sociedade civil organizada, as prefeituras. Né, isso são responsabilidades coletivas, né, de cada um de nós. Mas todo mundo tem certeza absoluta que o combate ao crime está na responsabilidade primária das polícias. Polícia militar e polícia civil. O papel da polícia civil é ser uma polícia judiciária. É investigar os crimes. É ter a inteligência para saber quem são os traficantes, quem são as facções, quem comanda, aonde vende, aonde a droga está chegando. Isso é o papel da polícia civil, não pode ser terceirizada. O papel de enfrentar o crime organizado mais diretamente, né, fazer a prevenção primária e o enfrentamento, efetuar a prisão, é um papel da polícia militar. Né? Há até um papel importante da Polícia Federal nesse papel, que é das fronteiras, né? De investigar a chegada das drogas. O tráfico, né? Mas isso acontece no Brasil inteiro. Você perguntar para o brasileiro gaúcho, carioca, paulista, mineiro, baiano, cearense, de quem a responsabilidade primária para enfrentar o crime organizado é das polícias, é do governo do Estado. E você perguntou, e pode fazer diferente? Olha em Goiás. Olha em Goiás, está acontecendo em Goiás. O que é que aconteceu? Uma decisão objetiva. Eu não sou aliado do governador. Ele é de outro partido. Né? Não é nem do meu. Mas lá houve uma decisão de esse é meu problema. Eu me importo com isso. E eu vou todo dia transformar esse Estado num Estado menos atrativo para que o crime fique aqui. Certo? E esse tipo de atitude, não é que ela vá resolver o problema do narcotráfico no Brasil, mas ela desloca o problema para outros locais. Tá certo? Então, não é só isso, mas estou dando aqui um exemplo, tem outros estados fazendo coisas, experiências, mas aqui nada acontece. O que é que há de novo na segurança? É uma mesma fórmula que tem produzido a presença mais contundente, mais organizada e mais assustadora das facções criminosas no estado do Ceará. Não tem nada novo, acho que eu vi uma frase do Gardel, presidente da Câmara, muito boa. Não tem nada novo nem para a gente criticar. Não tem nada novo nem para a gente criticar, acho que foi algo assim que ele disse, né? Uhum. Porque não saiu nada. É possível que a reação seja uma não reação a isso? As pessoas estão acredito que estão tão aflitas, Roberto, que às vezes cala fundo aquela promessa. É o seguinte, já que os governos estaduais, a Polícia Federal estão com essas dificuldades, a Guarda Civil agora terá um novo papel nesse desenho da segurança, né? E estamos em ano de eleição municipal, então se fala muito das guardas civis no Brasil todo, não é só em Fortaleza, mas há esse debate também sobre o papel da Guarda Civil. Eu estava vendo uma entrevista do dia do prefeito Sarto, ele vai estar fazendo um chamamento novo, né? Fortaleza vai ter um efetivo da guarda maior do que o efetivo da guarda de São Paulo, relativamente, com esse novo chamamento da guarda municipal. Eu tinha duplicado e agora, pelo que eu entendo, o prefeito Sarto está aumentando mais ainda e vai ficar 3 vezes o tamanho de quando nós recebemos em 2012 a guarda. Então, temos o maior efetivo da guarda por população.
Mas qual é o papel primário do município em uma situação como essa, né? Eu estudei isso, né? Fui para Medellín, né? Participei de debates, o Moacir está aqui, de debates internacionais com vários prefeitos do mundo, em cidades como Fortaleza, em que o governo do estado é quem tem as polícias civil e militar. E que aqui, claramente, e aqui não é culpa dos policiais, é culpa da política de segurança pública, que não tem dado efeito no estado do Ceará, acaba se atribuindo ao papel social dos municípios um papel de maior expectativa. Você sabe qual é a capital que tem o maior tempo integral de todo o Brasil? Hoje é Fortaleza, na gestão do prefeito Sarto. Hoje a maior cobertura de tempo integral de todas as capitais do Brasil é Fortaleza. Do ensino de educação em tempo integral. Alguém tem alguma dúvida que esse é um caminho de prevenir? Ele não é exaustivo. Ele não é só ele, é claro, porque tem uma coisa econômica, de renda, de cultura, de pressão social nas comunidades, é uma série de coisas complexas, mas ele é um caminho em que a prefeitura pode contribuir e está fazendo. Você sabe qual é o maior orçamento público de juventude das capitais do Brasil? Fortaleza. Alguém tem alguma dúvida que você fazer qualificação, fazer cursos na área digital para a juventude, fazer programas de esporte de alto rendimento, programas de cultura de artes e manifestações culturais de alto rendimento, da Bolsa Atleta, não é um caminho de prevenir? Isso está acontecendo em Fortaleza. E o que é que está falhando? Está falhando a mão da segurança pública criar um ambiente de enfrentamento a essa realidade. Qual é a postura do governador, Rafil? São notas. Sabe que é a percepção que eu tenho, infelizmente? É que tem alguém que é um conselheiro que diz assim, fique distante do problema. Não é bom você se envolver demais, porque isso não é popular. Sabe? Tem sempre um estrategista que não é benigno, né? Que está pensando no poder e não no povo. E que dá um conselho como esse. Quem foi eleito não tem um privilégio de escolher pauta. A pauta é um problema. A pauta é a questão que está fazendo o povo sofrer. E você é obrigado a enfrentar. E, infelizmente, o que a gente vê é uma omissão grave do governador e do governo do estado no enfrentamento à violência. O que aconteceu no Rio? O Rio virou o Rio por acaso? O Rio de hoje é um Rio por acaso? Você já assistiu aquela série do Jogo do Bicho? Vale o Escrito. Eu assisti a primeira temporada, sabe? Dá para você entender a lógica do Rio. Uma cidade maravilhosa, das mais lindas do mundo, foi a capital do Brasil, cheia de riquezas naturais, né, com todas as oportunidades da economia, todas, tem tudo no estado do Rio, tem um turismo extraordinário, e que hoje está virando um estado endividado, dominado institucionalmente pelo crime organizado, porque o Estado foi omisso. Não é que o Estado tivesse parte do crime organizado. O Estado foi só dizendo que é assim mesmo, isso é uma coisa natural, está acontecendo no Brasil inteiro. É difícil de enfrentar, é um problema mundial, um problema internacional e tal. Anos de conformismo e passividade transformaram o Rio de ontem no Rio de hoje. Então, assim, esse tipo de conselho de o governador ficar distante da crise da segurança, ou o governo ficar distante, vai produzir um estado do Ceará que está se aproximando, não é ainda, né, felizmente, está em tempo de resolver, mas essa conivência, assim, no sentido de, não estou falando de envolvimento, né, óbvio, eu estou falando de atitude, acomodação, passividade, conformismo, essa situação, você me entrega, olha, não dá para resolver, porque é um problema nacional, vem cá, vai lá, o governo federal é aliado do mesmo partido, vai lá fazer um pleito, esquece outras coisas por enquanto, e vamos entender que a pauta do povo é essa nesse momento. E trazer alguma coisa nova, recurso novo, inovação, gente nova, ideia nova, pelo menos tentar. O que não pode é deixar de tentar. E esse tipo de, espírito assim, entreguista, de omissão, que a gente está vendo a esse tempo, e obviamente que esse povo ocupa os espaços vazios. Enquanto em outros estados o endurecimento está deslocando o crime para outros locais, aqui essa certa conformismo e passividade em enfrentamento está gerando no estado do Ceará um ambiente fértil para o crescimento da violência. E o que é mais grave, por enquanto, os formadores de opinião estão distantes dessa realidade da violência, porque ela está localizada na comunidade.
Mas são jovens morrendo todo santo dia. Muitos inocentes, mulheres, vítimas da violência no estado do Ceará todo santo dia. Mas esse problema está longe ainda, está blindando ainda esse ambiente dos formadores de opinião. Mas olha o que aconteceu no México, olha o que aconteceu em outros países da América do Sul. É questão de tempo esse domínio ir avançando casinhas e chegando mais perto das instituições, mais perto de todo mundo. Ou há um enfrentamento objetivo agora, ou as coisas tendem a piorar gravemente e o crime ficar cada dia mais perto, né, até de quem está distante hoje. Prefeito, a gente já está encaminhando para o final da entrevista. Agradecer aqui a participação, olha, do Magno, Jaqueline, Sidney, Ricardo, Luciano, obrigado pela participação. Aí tem o Tiano também comentando aqui, né? A cidade avança e o Estado parece viver no retrocesso. Obrigado pela participação. Aí só para finalizar, pedir para o senhor ser bem sucinto aqui, que tem a pergunta da Socorrinha, que ela diz assim, ó, prefeito, eu quero que você volte a ser prefeito. O senhor vai ser o candidato do PDT? Não, essa é uma questão já consolidada dentro do nosso partido. Eu tive a felicidade, a honra, o privilégio de terminar um ciclo de 8 anos, né? E durante o meu primeiro governo, muita coisa estava em andamento, não era visível ainda, eram coisas construídas. E precisou eu terminar 8 anos de governo para que a obra, a realização pudesse se consolidar. O prefeito Sarto está agora, durante o seu 4º ano de governo, com seus compromissos de campanha sendo realizados, com muita coisa nova em andamento, que foi lançada esse ano, que foi lançado ano passado, inovações que estão começando na cidade, e é por isso que a nossa compreensão do partido é que o prefeito Sarto precisa de uma oportunidade para terminar aquilo que ele começou. E tenho certeza que a seriedade, o Sarto tem uma característica, né, que é uma virtude, né, que é da humildade. O Sarto não é um contador de vantagem, não é de estar fazendo propaganda de si mesmo. Fica até meio intimidado, assim, meio tímido de fazer esse tipo de propaganda de si mesmo do governo. Mas o trabalho dele é muito mais forte do que a propaganda. E esse debate, um debate de uma eleição municipal como essa, que a de governador tem várias eleições ao mesmo tempo, essa é só de prefeito. Isso vai dar tempo ao povo olhar aonde está a humildade, aonde está a verdade e aonde está o trabalho sério. E aonde está só o desejo de poder, a busca pela hegemonia do poder. E que sem nenhuma preocupação objetiva, concreta, em lidar com os problemas do povo. Governar não é fácil, mas quando tem humildade, quando tem verdade, quando tem assim sentimento que mandou no povo, fique certo que esse é o melhor caminho. Então é por essa razão que nós do PDT estamos unidos em torno do projeto de pré-candidatura à reeleição do prefeito Sarto. Obrigado pela participação. Esse foi o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, conversou aqui com os ouvintes da Jangadeiro Band News FM. Obrigado, prefeito. Agora, 10 horas e 42 minutos.